Senta, que lá vem história. Talvez vocês vão ouvir alguns barulhos, tá? Mas fazem parte porque o meu pai trabalha aqui embaixo, então ele tá com o som ligado e ele tá também com o compressor ligado. Então, assim, eu tenho que gravar esse vídeo pra vocês, tá? Então eu não vou deixar de gravar por conta desse ruído do fundo. Então vamos lá, gente. Ai, Deus, por onde que eu começo? Bom, vamos começar do começo, né? Eu sempre fui super nerd, sempre assim aquela nerd que usava trancinha, que vivia com os livros na mão, que lia demais. Já falei em outros vídeos, né? Que a minha vista foi arruinada por conta de leitura, né? Que eu lia demais, peguei um livro que eu gostei demais, comecei a ler. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. E aí, gente, até que, né? Sempre fui quietinha, sempre fui calminha, sempre fui a patinho feio da turma. Até que eu mudei pra noite, né? Eu arrumei um emprego ali de recepcionista numa fábrica aqui de Nova Serrana. E aí eu fui estudar à noite. E aí quando eu estudei à noite, quando eu cheguei ali naquela escola, né? Todo mundo me achou linda. Eu falei, gente, eu tava desvalorizada. E aí, né, gente, ser humano é assim, né? Faz isso aqui, a gente começa a se achar a bonitona, né? E eu ia pra escola toda arrumadona, sempre fui pra escola de salto alto, sempre. Eu usava um salto 14, pra vocês terem ideia, para ir pra escola, ia toda arrumada, toda maquiada, toda deusa, né? E isso começou, obviamente, a chamar a atenção dos meninos, né? E eu, que nunca tinha chamado a atenção de ninguém, muito pelo contrário, sempre era sofrido bullying, comecei a achar aquilo extraordinário, né? E aí eu comecei a namorar, namorei algumas vezes, escondido, né, da minha família e tudo, lá na escola mesmo. Alguns queriam ser apresentados pro meu pai, mas eu não quis, né. E aí foram relacionamentos assim curtos, até que eu comecei a namorar a sério, né. Eu comecei a namorar com esse primeiro moço. E aí ele foi apresentado, né, pra minha família e tudo. A gente namorou pouco tempo, a gente namorou 6 meses. E eu acabei perdendo a virgindade com esse moço. E aí, gente, só que logo depois que eu perdi a virgindade com ele, ele me largou. Que beleza, só queria me usar. E aí, beleza, eu não engravidei dessa vez, tá? E aí a gente terminou e tudo, e eu tava, ó, bem vida louca, não queria saber de nada com nada. Terminou homem igual biscoito, saiu em 2018, tava bem nessa vibe, sabe? Tava nem aí, não ficava assim, não tinha relação sexual com vários homens, mas eu beijava muitos, né? E assim, eu fiquei com esse menino, só com esse menino. E aí um belo dia eu conheci o pai da Lara. E o pai da Lara pegou e me chamou pra sair. E eu pensei, tá, de boa, né? Só que aconteceram ali, nesse meio tempo, outras coisas, né? E foram coisas assim, significantes. E, gente, nós acabamos engravidando, né? Foi assim, vamos voltar um pouquinho a história. Né? Eu fiquei com ele no dia 14 de dezembro. E aí, eu pensei assim, vai dar nada não. Dá nada não. Só que a minha menstruação tava pra vir. E aí, quando era dia 17, ia ser o meu aniversário. Eu tava toda empolgada. E no mesmo dia do meu aniversário, tinha festa lá na fábrica que eu trabalhava, amigo oculto. Tava todo mundo muito empolgado. Eu nem liguei mais para aquilo que aconteceu. Eu pensei assim, vai dar nada não. Não esquentei cabeça com tomar a pílula do dia seguinte, não tomava anticoncepcional, não usamos camisinha. E aí eu pensei assim, tudo bem, né? Deixa pra lá. Não vai acontecer nada não. E aí veio o meu aniversário, dia 17 de dezembro. Eu curti, eu aproveitei, né? Foi muito bom. Depois teve o Natal, a gente foi para um sítio que a família tinha alugado, e nós nadamos, nós jogamos queimada, e vivemos de tudo um pouco, foi muito bom, foi muito divertido, e a Camila, ó, nem tchum. E aí, beleza, eu tava esperando nesses dias, né, a minha menstruação vinha, e minha menstruação não veio, eu achei o máximo, né, pensei assim, que ótimo que minha menstruação não veio, né, porque agora eu vou poder aproveitar mais a piscina e tudo, né. E aí veio o ano novo, nada da menstruação vinha, eu também nem esquentei cabeça. Quando foi no dia 5 de janeiro, eu voltei a trabalhar lá no escritório.
E aí, né, gente, que a gente pra pensar um pouquinho, veio na cabeça, falou assim, veio na minha cabeça assim, sua menstruação não veio. E eu falei, minha menstruação realmente não veio ainda. E aí eu tinei, né, falei, gente, será que eu tô grávida, né? E, gente, eu tenho 27 anos, tá? Eu falo isso, assim, hoje de boa, porque já passaram 10 anos, né, disso tudo, eu já superei. Mas, gente, na época não foi fácil, tá? E aí, o que que acontece? Eu peguei e falei, vou pedir um teste na farmácia pra eu poder ver, né? E pedi o teste na farmácia. Eu lembro direitinho da sensação. Eu coloquei ali o teste, fiz o teste, coloquei ali na pia do banheiro, né? E aí eu olhei lá e foi só aparecendo pontinho. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. E eu fiquei desnorteada. Desnorteada, gente. Eu não namorava com esse menino, com o pai da Lara, né? Na época que eu engravidei. E eu não namorava com ele. Eu falei, e agora? Não vai ter outra escolha, eu vou ter que tirar, né? E aí, gente, eu falei assim, liguei para algumas amigas minhas, contei o que estava acontecendo, aí elas falaram assim, Cá, se eu fosse você, eu tiraria também, eu não sei o que eu faria não, eu acho que eu tiraria, não sei o que eu ia fazer. E, gente, eu fiquei, nossa, foi uma época assim muito difícil, sabe, muito. E aí, o que aconteceu? Peguei e era a melhor amiga da tia da Lara, né? E aí eu contei pra ela, eu falei assim, olha, eu tô grávida e eu vou tirar. Ela falou, mas quem que é o pai, Camila? E eu falei assim, não, é um moço ali embaixo. Você não conhece, não. Falei assim, né? Mas o Fabiela, que era o irmão dela, né? E aí ela pegou e falou assim, mas quem que é? Eu falei assim, não, você não conhece, não. E aí ela falou assim, não, Camila, não tira não, isso é pecado e tudo. Eu falei, não, eu vou tirar. Não tem escolha. Eu cheguei a pedir uma amiga minha um remédio pra poder tirar. Gente, olha a cabeça de minhoca. De minhoca. E aí, isso tudo medo, né, das consequências, medo da reação do meu pai, que o meu pai sempre foi muito bravo. E aí, gente, o que aconteceu? Ela pegou e contou pro irmão dela, que no caso é o pai da Lara, né? O pai da Lara falou assim, Camila, eu contei pro meu irmão que você tava grávida. Eu falei, você não podia ter feito isso, não. Aí ela falou, por quê? O pai é ele? Eu falei, é. Aí ele me chamou pra conversar e tudo, falou, né, que se eu tivesse meia criança e tudo. E depois disso a gente foi e fez o teste de sangue e, gente, deu positivo. Deu positivo. E aí, gente, chegou finalmente a hora, né, de contar pras nossas famílias, gente. Eu juro pra vocês, fazem 10 anos, mas eu sinto aquele frio na barriga de contar até hoje, sabe? Aquele medo. Pra minha mãe, eu cheguei pra ela e ela queria uma criança pra ela olhar em casa, pra ela trabalhar em casa. Aí, né, fui assim, vim almoçar em casa, e aí eu cheguei pra ela e falei com ela assim, mãe, quase na hora de eu, assim, tipo assim, na hora de eu sair pro serviço pra ir trabalhar, eu falei com ela. E aí eu falei assim, mãe, eu arrumei uma criança pra você olhar. Aí ela, ai que susto, achei que você tinha arrumado um menino, que você tava grávida. Aí eu falei assim, pois é, vovó, você vai ser vovó. E perna pra quem tem, meu filho, deixei ela aqui, coitada, sofrendo, né, na casa dela, sofrendo. E aí na hora que eu cheguei, ela olhou assim pra mim, eu falei... Gente, dá um frio na barriga de lembrar. E aí ela falou, Camila, seu pai vai te matar. Eu falei, eu sei. E assim, gente, hoje em dia, né, a gente ainda tem muito preconceito, apesar que hoje em dia é uma coisa mais recorrente, mas 10 anos atrás também, gente do céu, misericórdia, né? E, gente, faltava o terceiro ano ainda pra eu poder estudar. Né? Eu engravidei ele no finalzinho em dezembro, tinha acabado o segundo ano, faltava o terceiro ano todo. E aí chegou o dia de contar pro meu pai. E eu e o pai da Lara marcamos de contar os dois no mesmo dia, pra não ter conversinha fiada de um lado pro outro, né? E aí ele contou lá na casa dele, os pais dele ficaram muito bravos, né? A mãe dele, tadinha, nossa, chorou demais, ficou noites e noites sem dormir. E eu fui contar pro meu pai. Gente, eu acho que essa é a sensação pior de tudo que eu passei na gravidez, é a sensação de contar pro meu pai. Meu Deus.
eu cheguei pra ele e falei... Aí minha mãe, ele tinha saído, eu falei, hoje eu vou contar, mãe. Aí na hora que ele chegou, minha mãe tava chorando, mas chorando, né? E aí, ele falou, quem que você tá chorando? Aí ela, a Camila. Aí, meu pai veio em cima de mim. O que você fez? Né? Porque já tava naquela rixa ali de pai com adolescente, aquele trem já tava há muito tempo lá já nisso. O que você fez, Camila? O que sua mãe tá chorando? E aí, eu peguei e falei assim, ó, eu fiz uma coisa, você não vai gostar, mas agora não tem jeito, já tá feito, não tem como voltar atrás. Eu tô grávida. E aí, gente, o meu pai chorou, sabe? Ele falou assim, eu lembro que ele falou assim comigo, eu até fiquei surpresa dele falar isso comigo, eu não esperava ele falar, e falou assim, tem camisinha, tem pílula do dia seguinte, tem anticoncepcional, e você não tomou nada. Eu falei, tem um corpo, eu era magrinha, gente, bem magrinha, nem corpo não tem, como que você vai gerar uma criança? Aí, sabe, ai gente, é uma sensação assim, muito horrível, essa é a pior parte da história, assim, que eu sinto, sabe, a parte que foi mais ruim. Que eu senti mais medo no final de tudo, assim. E aí, foi tudo, chorou, ficou decepcionado, mas não me xingou. Não me xingou, porque até então ele achava que o pai era aquele ex-namorado meu. Lembra que eu contei que eu tinha perdido a virgindade, que ele tinha vindo aqui e pedido a minha família para poder estar namorando comigo e tudo. Ele não me xingou. Aí, quando foi no outro dia, gente, que ele descobriu quem que era o pai da Lara, que ele já não gostava do pai da Lara de jeito nenhum. Gente, ele me xingou de tudo, fez um monte de coisa aí. Pois é, daí pra pior. Foi daí que ele me xingou. Gente do céu! Nunca vi um homem tão bravo. Ele ficou mais bravo pelo pai da Lara, ser quem o pai da Lara era, do que por eu ter engravidado mesmo, sabe? E aí, gente, começou, né? E foi a luta. E aí o pai da Lara veio, conversou com ele, né? Falou que assumiria criança, mas que não iria casar. E aí eu peguei e segui minha vida, né? Ele seguiu a dele, depois disso nós brigamos e tudo. E aí, quando deu um mês que eu tava grávida, ele começou a namorar com outra. Aí essa outra vai e começa a querer infernizar minha vida. Né? Na época era Orkut, essa menina arrumava tudo quanto que era picuinha pra caçar briga comigo. Gente, vocês não têm noção, não. Aí, tipo assim, eu seguindo minha vida, deixando ele seguir a vida dele lá pra lá, e a menina caçando briga comigo. E aí, eu peguei e fiquei, né? E assim, gente, um fator importante, eu não parei de estudar. Né? Teve amigas minhas que engravidaram também junto comigo, que pararam de estudar e eu não parei. Eu falei, gente, ninguém paga as minhas contas, ninguém vai ter conta com o meu futuro, eu vou continuar estudando, diferentemente do que eu passe. E aí, gente, eu fui até os 9 meses, até quase dar os dias ali de ganhar. A Elaine, que era diretora da escola, ela falou assim, Camila, para de vir pra escola que essa menina vai nascer aqui dentro. E aí, depois dela ficar só me xingando, né, eu tive que parar de ir. Mas eu fui assim, até não dar mais. Até porque, gente, o clima em casa não tava bom. E a escola era o meu refúgio, né? Eu trabalhava o dia inteiro, eu não queria ficar em casa, eu queria ir pra escola, porque ali eu ia ter paz, pelo menos, né? Pelo menos eu achava, né? Vocês vão entender já já. E aí, o que acontece? Eu ia pra escola, fui pra escola até os 9 meses. Aí, quando tava bem pertinho ali dos dias de eu ganhar, eu parei de ir, ganhei a Lara. Fiquei um mês de resguardo e voltei a estudar. Gente, eu não parei de estudar. Eu formei no 3º ano, apesar de tudo. E se você, gente, tá passando por essa situação, desiste dos estudos, não. Não liga porque as pessoas vão falar. Não, sabe por quê? Porque o seu futuro só depende de você. No final das contas, gente, as pessoas estão, cagando e andando pra você. A palavra é essa. E aí eu peguei e fui, né? E ganhei a Lara. Não, aí depois disso teve o episódio do chá de bebê. Gente, eu fiz o meu chá de bebê com R$50, que um amigo meu arrumou emprestado pra me emprestar. Pra você ter ideia. Chegou o dia do chá de bebê, eu não tinha dinheiro. Não tinha. E eu tinha convidado a minha família, né? Minha família sempre foi se unida em relação à festa, essas coisas.
cada um leva uma coisa. Então eu pedi para os meninos, para os homens, um refrigerante e para as mulheres alguma coisa salgada. E eu fiquei de fazer a farofa e os doces eu já tinha comprado, já vinha comprando há algum tempo, né? Para fazer decoração, essas coisas ali tudo. E aí eu peguei e comprei. E chegou o dia do chá de bebê, eu não tinha dinheiro para comprar as coisas de farofa que a gente ia fazer, né? Pra ver, gente, oh meu Deus do céu, que luta! E aí um amigo meu, liguei pro um amigo meu e falei, Jô, o Josiel e a Tamara, gente, eles foram assim, essenciais, sabe? Foi por conta deles que nessa época eu não entrei em depressão, porque eles me ajudaram demais a dar conta. E aí, minha gente, eu peguei e eu liguei pra ele e falei, Jô, você tem R$50 pra me emprestar? E ele falou, cara, não tenho, porque na época eles me chamavam de carro. E aí eu falei, e agora? Ele falou, não, vou dar um jeito. E ele sempre dava um jeito em tudo. José foi incrível. E aí, gente, ele pegou e arrumou R$50 emprestado pra me emprestar. Nós alugamos as mesas fiado pra pagar o homem na outra quinzena. Oh, gente! E fizemos chá de bebê e foi um sucesso. E eu ganhei tanta coisa, todo mundo divertiu, sabe? Agiu tanto ali, foi... Nossa, tem nem explicação. E foi ótimo, eu ganhei muita coisa mesmo, sabe? E aí, né, a Lara pegou, eu passei por tudo isso. Ah, gente, teve o episódio da escola, né? Aí, vocês lembram que eu tinha contado que o pai da Lara começou a namorar com outra moça e tudo, né? E assim, na escola, gente, eu era super paparicada. Todo mundo me paparicava ali na sala, né? E aquela coisa toda, né? Me dava lanche, né? E tinha uma menina lá que ninguém gostava dessa menina. Ninguém. E aí, ela pegou e começou a implicar comigo, sabe? Eu acredito que ela ficou, enfim, com ciúme, né? De todo mundo tá ali, me paparicando e tudo. E aí, ela começou a implicar comigo. E ela namorava na época e tudo. E ela levantava e falava assim... Ah, que pra mim quem... Falava alto, gente, assim, levantava no meio da sala do nada e falava... Pra mim quem engravida cedo é puta, que é isso, que é aquilo, outro, sabe? E ia falando coisas assim pra me magoar, pra me ferir. E falava assim... Ah, se o fulano que era o namorado dela, né? Arrumasse outra, que eu matava ele, me engravidasse e arrumasse outra, que eu matava ele. Sei lá o quê, sei lá o quê. E aí, gente... teve um dia que ela passou do extremo, né? Eu fazia parte do Grêmio Estudantil e eu tinha reunião na hora do recreio. E grávida, né, gente? Eu não podia ficar sem comer. E aí eu pedi um amigo meu para poder comprar um pão de queijo, um copo de refrigerante e deixar em cima da minha mesa, que quando eu chegasse eu comeria, né? E aí, quando eu cheguei, gente, do recreio, essa menina tinha espatifado isopor em cima da minha comida. Gente, olha pra você ver que crueldade, né? Eu tava grávida, passando por tanta coisa já, né? E essa menina foi isopor em cima da minha comida. Eu peguei caladinho, porque ela também queria caçar a briga comigo, queria que eu brigasse com ela fisicamente ali, talvez pra mim poder estar perdendo a criança, né? E aí eu respirei fundo, joguei as coisas fora. E ela ficou assim, gente, todo mundo sabe que fui eu, todo mundo sabe que fui eu. E eu falei, sabe, eu não vou ficar grávida pra sempre, né? Quando eu chegar, quando eu pisar o pé nessa escola aqui, depois que eu ganhar a Lara, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser acertar as contas com ela. Aí depois disso ela parou, gente, graças a Deus, sabe? Mas assim, Deus é tão justo, gente, mas Deus é tão justo que, não que eu deseje mal pros outros, mas tudo que a gente faz, a gente paga, né? Essa menina engravidou do namorado dela, acreditem ou não, essa menina engravidou do namorado dela, ele largou ela, arrumou outra e ainda engravidou a outra. Todo mundo falou, tá vendo? Você tá pagando tudo que você fez com a Camila. E aí, ela pegou e foi viver a vida dela pra lá. Depois, gente, eu nem tenho mais notícia dessa menina, não, né? Mas, assim, eu passei muita coisa. E, gente, as pessoas, assim, eram do nível de crueldade tão grande que elas viravam e me paravam na rua, né? E falavam assim, ai, sabendo quem que era o pai, sabendo de tudo, né? Falava assim, ai, você tá grávida. Quem que é o pai? Aí eu falava, é o fulano. E a pessoa virava e falava assim, mas você já não tá namorando com fulana? Sabe? Eu falei assim, tá, eu engravidei antes deles começarem a namorar. Sabe? Tipo assim, as pessoas faziam isso pra me machucar. E não foi uma nem duas vezes que eu passei por isso, sabe?
Nossa, foi muita crueldade, assim, das pessoas, né? E aí, gente, eu peguei e nesse meio tempo o pai da Lara tinha brigado, a gente tava sem conversar. E aí chegou a época de eu ganhar ela, né? Aí depois, quando eu fui pra ganhar ela, nós dois voltamos a conversar ali e tudo, né? E aí ele registrou ela e tudo, e tá aí até hoje, né, gente? Mas eu queria contar pra vocês essa história, por quê? Primeiro que eu não quero incentivar ninguém a engravidar cedo, né? Porque Deus sabe o que eu passei. Isso aqui, gente, é um terçozinho das coisas que eu passei, né? Porque eu não posso, como expõe outras pessoas, eu não posso estar falando tudo que eu passei. Mas o que acontece? Eu não estou incentivando ninguém a engravidar cedo, né? E, pelo amor de Deus, gente, a gente acha que é uma coisinha assim, ó, boba, sabe? Você pensa assim, vai dar nada, não. Vai, gente, vai. Toma pílula, gente. Já que não vou preservativo, não tava usando pílula anticoncepcional, toma pelo menos uma pílula, meu filho, do dia seguinte, porque não confia na sua sorte, não, porque a sorte não favorece a gente nessas horas, né? Hoje em dia eu tenho ali a minha filha é uma bênção. Se eu tivesse que passar por tudo de novo, eu passaria pra ter ela, pode ter certeza. Mas, gente, é egoísmo a gente pensar só na gente, né? Então, assim, a gente tem que pensar que você tá gerando ali uma vida que você não tem estrutura física, emocional, financeira para poder estar gerando uma vida. Então, assim, gente, é muita falta de juízo, né? Mas, gente, se você já tá passando por isso, eu queria te dizer que você não vai morrer. Não é o fim do mundo, né? Porque quando a gente engravida, as pessoas agem como se o mundo fosse acabar, como se tudo que aconteceu ali fosse acabar com a sua vida, você nunca mais vai ter vida, você nunca mais vai ter nada. E, gente, não é bem assim que funciona, não, tá? Assim, eu tô aqui, eu sou prova, eu passei por isso, eu sobrevivi, né? Então, assim, gente, seja forte, né? Porque hoje em dia, quem me vê com meu sorriso, quem vê o quanto eu sou forte, não sabe de um terço das coisas que eu já tive que passar nessa vida pra ser forte. Porque eu nunca fui forte, a vida me fez forte, né? E assim, gente, não deixa abalar, sabe? Segue a sua vida, luta, batalha, né? Indiferentemente se você tem um pai do seu filho perto ou não, luta para dar o melhor para essa criança, né? Não o melhor em bens materiais, porque isso aí é o de menos, né? Luta para dar o melhor como ser humano, para ensinar valores para essa criança que está por vir, né? Então é isso, gente, que eu queria dizer. Queria compartilhar um pouquinho, né, da minha história com vocês, para poder estar mostrando, né, gente, que às vezes a gente, igual eu falei, a gente vê as pessoas assim dessa forma, as pessoas ali bem e tudo, mas ninguém sabe, né? As cicatrizes, as marcas que essas pessoas têm. Isso aí, gente, nesse período dessa história, gerou a minha compulsão alimentar depois de um tempo. E aí, na história de compulsão alimentar, vocês vão entender por que eu gerei essa compulsão, né? E isso me fez ter escolhas erradas mais na frente. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, a minha avó tá começando a sumir. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, da história, assim, que eu tenho conseguido passar pra vocês a história, porque é uma parte, assim, muito confusa, muito difícil, né, de ser falada, mas, gente, que era necessário, né. Bom, então é isso, um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.